veja, o que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse tema, né? O quanto que esses medos, eles podem estar limitando o seu desenvolvimento profissional. O quanto esses medos podem estar comprometendo os seus resultados enquanto psicóloga que trabalha com empresas. E aí a importância de olhar, né, como eu já disse anteriormente, de realmente fazer contato com esses medos, de poder ter mais clareza, mais compreensão do porquê eles acontecem. Eu acabei selecionando 3 medos que eu vejo com muita frequência, né, aparecer, como eu já disse para você, tanto com profissionais que eu dou supervisão, que eu dou mentoria, né, até mesmo que eu já enfrentei, né, na minha trajetória profissional como consultora e como gestora também de RH, e também eu vejo que são medos que quando nós podemos enfrentá-los, eles deixam de ocupar um lugar que às vezes está a serviço de nós nos autossabotarmos. Que também pode ter essa função, né, de uma autossabotagem, de não querer ter um sucesso. Então, a causa desses medos, elas são diversas, né? E a gente pode analisá-los, interpretá-los com muitos olhares, embasado em diversas teorias, né? Mas vamos lá, vamos falar então desses medos, né? O primeiro medo que eu vejo que é muito frequente é quando a profissional tem medo de se posicionar tecnicamente junto ao cliente. Mas o que é isso, né? Vocês podem estar perguntando, Ana Silvia, o que é isso? Se posicionar tecnicamente, né? Por exemplo, você vai fazer um diagnóstico na organização e nesse diagnóstico você percebe, por exemplo, que está ocorrendo assédio moral em alguma área da empresa. E, às vezes, o diagnóstico não tem como foco a saúde mental no trabalho, tem como foco o desenvolvimento humano e organizacional. Mas, veja, não é porque não tem esse foco que a gente não vai olhar, analisar e considerar isso que a gente percebeu, que a gente detectou. Porque aí tem 2 aspectos, né? Um aspecto é o aspecto ético, né? No nosso código de ética está posto lá que o psicólogo não pode ser conivente com situações de violência, com situações que ferem a integridade, a dignidade do ser humano. Mas como se posicionar diante de um assédio moral, né? Quando a gente está presenciando, não vivenciando, mas presenciando um assédio moral. Veja, se você está fazendo um diagnóstico, é porque a sua organização confia em você, na tua expertise, né, na tua experiência. Acho que esse é um ponto bem positivo que deve ser considerado. E se você tem a segurança de que o que você viu, né, o que você observou ali, realmente é um assédio moral, aqui eu estou usando assédio moral como um exemplo, né? Quando você vai fazer a devolutiva, mesmo que você faça a devolutiva no primeiro momento, daquilo que você foi contratada, que é o desenvolvimento humano, né, e organizacional, você foi contratada para fazer o diagnóstico com esse objetivo, em algum momento você precisa se posicionar e falar do que você observou.
mesmo que esse posicionamento seja no sentido de dizer para a organização, né? Claro que todo cuidado ético, sem citar as pessoas, né? Sem citar onde você viu, sem citar alguma informação que possa identificar quem são essas pessoas envolvidas, né? Tanto quem está assediando quanto quem está sendo assediado, você vai ter todo esse cuidado ético. Mas é importante que você posicione, por exemplo, da seguinte forma: olha, eu acredito que é importante vocês ficarem atentos no que diz respeito a como o líder ou como os colegas, né? Porque o assédio ele pode ser tanto em níveis hierárquicos diferentes, quanto em pessoas do mesmo nível. Então, de você poder dizer, olha, acho que seria interessante vocês observarem como que estão se dando as relações, algumas brincadeiras que são feitas, enfim, eu não sei, né, aqui poderia dar vários exemplos de assédio, né, mas você poderia falar de uma maneira que você estaria resguardando essas pessoas, né, você teria uma postura ética, mas você estaria se posicionando frente a algo que não dá para passar batido. Não dá para você passar despercebido em relação a uma situação de assédio moral. Principalmente quando você detectou enquanto profissional. Então, esse receio de se posicionar tecnicamente. Se você tem dúvida se realmente é assédio ou não, você pode pesquisar, tem vários estudos a respeito, né?